Eu só queria comentar algo desse time que me preocupa. Desse time que tá aí na tela. É o fato de nós termos 5 jogadores de 2023 no time titular. Sendo que nós contratamos 50 ou mais. Se juntar 24 e 25, né? Eu não tenho o número exato agora aqui, mas acho que foram mais de 50 jogadores contratados ano passado e esse ano. Então, nós temos quase que a metade do time de 2023. E repito, de lá pra cá contratamos 50 jogadores. Não. 50... Shalom, meu irmão. 50 jogadores. Então, o que é que eu quero dizer? Cadê a perspicácia, a capacidade de trazer um goleiro melhor que o Lucas Arcanjo, por exemplo? Tudo bem que trouxe o Gabriel. E o Gabriel, ele não foi titular porque o Arcanjo vivia uma fase boa, não tinha como tirar. Né? Aí, menos mal. Mas cadê a capacidade de contratar um zagueiro no perfil ou melhor que o Camutanga? Hoje no elenco não temos nenhum jogador melhor que o Camutanga, pô. Nenhum. Alter não é. Zé Marcos não é. Como é o nome do outro? Edu não é. Neres não é. Se a gente contratou outros jogadores ano passado, eu não me recordo, mas ninguém é. Cadê? Volante é o que mais tem no Brasil, gente. E aí nós não encontramos nenhum que nos fizesse esquecer o Dudu. Aquele cara que no Bavi nos trouxe grandes lembranças, na Série B principalmente também. Mas tem que trazer ele de volta porque a gente não conseguiu trazer outro jogador. O Mateuzinho, o meia Mateuzinho, faz uma função que ele foi um achado, né? É uma função que no Ipiranga ele fazia a função de ponta direita. Ele era muito mais beirada pela direita do que meia. Então, ele começou no Vitória assim, inclusive, né, Gabriel? O primeiro jogo dele foi contra o ABC no Frasqueirão, aquele que a gente deu 3-0, ele entrou como beirada. Ele veio para ser beirada. Só que ele se encontrou ali de 10, tendo o Dudu e o Rodrigo Andrade um pouco mais atrás dele. E é quem é e tornou-se quem se tornou, né, o Mateuzinho. Mas mesmo assim, será que a gente não consegue contratar um jogador para brigar pela vaga com o Mateuzinho? Trouxe Rubem Rodrigues do quinto dos céus. O cara nem joga direito, jogou 5 minutos em um jogo, 10 no outro, nem entra direito. Reprovada a contratação por eles próprios. Preterido, né? Nem na lista aparece mais. Trouxe Romarinho, que pode ser o cara ali que brigue pela vaga com o Mateuzinho, se não se machucar de novo, né? Se tiver sequência. Mas ainda não é aquele cara que a gente tem a confiança. Por quê? Jogou 3 partidas esse ano só, antes de vir pro Vitória. Já estava no futebol, já não estava no futebol brasileiro há muito tempo, portanto que ele sentiu a mudança que houve no futebol brasileiro com relação à força. E para mim, a pior das citações. Não consegui um beirada melhor do que o Oswaldo. Nós trouxemos dezenas de beiradas. Dezenas de jogadores para brigar pela vaga com o Oswaldo. Tirava para fingir, o cara não ia bem, Oswaldo era melhor, Oswaldo voltava. E Oswaldo segue no time titular. Por mérito dele. Claro. O vovô é exemplar. Mas por muito demérito da direção do Sport Clube Vitória de não ter a competência de contratar jogadores que nos façam esquecer alguns que já fizeram sucesso no ano anterior. E se o Vitória não contratasse tantos jogadores e permanecesse o elenco, ok, Galindo. Essa pauta não seria trazida aqui por mim nesse momento. Seria maravilhoso. Nós temos jogadores que seguem anos e anos aqui, porque o Vitória conseguiu deixar um elenco já bem formado, como outros clubes já conseguem fazer aqui no Brasil. Mas a gente não consegue, contratamos 30, 40 jogadores por ano. E esses 20, 30, 40 que vêm não nos fazem esquecer de quem passou. Quem está tentando ali é o Kaiser. Foi mal demais no último jogo, mas natural, o Alejandro também foi mal em vários jogos, mas foi o artilheiro do brasileiro para nós. Mas o Kaiser ali tem feito a gente, né, se esquecer. A gente esquece, porra, é mesmo, Alejandro, ó. Mas o tempo inteiro a gente lembrava de Camutanga. O tempo inteiro a gente lembrava do Dudu
Do Dudu da boa fase, né? Porque ele despirocou, fazendo besteira em cima da outra, sendo expulso pra caramba do outro time, etc e tal. Aí termina que você fala, ele lá atrás era bom, mas agora não dá pra vir não. Mas aí quando ele vem, a gente tem a expectativa de que ele vá bem de novo. Tem gente com saudade de Rodrigo Andrade, irmão. Quando o Dudu veio, choveu no chat. Rapaz, e Rodrigo Andrade? E Rodrigo Andrade? O que eu quero dizer, com toda a minha sinceridade, com o amor que eu tenho, a paixão que eu tenho, a torcida do Esporte Clube Vitória, e com a verdade e realidade dos meus sentimentos, de olhar o Barradão cheio, como sempre tem ficado, e dizer o seguinte: o estádio está cheio para assistir ao elenco jogar futebol. O estádio está cheio porque o cara sai de sua casa, pega um trânsito terrível para chegar e para ir embora, toma chuva, mas vale a pena. Porque ele está aqui para assistir fulano, ciclano, beltrano e outros mais. Não vou ficar citando o time de 2013 para não ficar em depressão, mas para assistir um futebol bem jogado. Para ver o Vitória contra quem for aqui no Barradão, vai dar pau. E quem é? Pau neles. O Flamengo, e aí? E aí? Porque contra o Cruzeiro de 2013, o Cruzeiro de 2013 era o Flamengo desse ano. Sarraviola em todo mundo, pau em todo mundo. Chegou aqui, ganhou. Nunca vou esquecer, acho que foi 3-1. Foi o jogo do título. Foi o jogo do título, mas passou maus bocados. Oxe, Fábio fez milagre. Entendeu o que eu quero dizer? É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Chegar neste local que nós estamos, vou botar até a imagem aqui, tá até chovendo a zorra. Tive que fechar a janela que tá chovendo. Chegar aqui, ó, nesse gramado aí que vocês estão vendo, meio embaçado porque tem a janela na frente, e temer jogar aqui, de fato e de verdade. E fazer com que o Fluminense tenha jogo terça-feira, ter que vir titular, porque se não vier titular vai tomar pau, certeza. Mas eles arriscam vir com reserva porque tem a possibilidade contra um elenco que, infelizmente, traz essa possibilidade para eles. Pô. Entendeu o que eu quero dizer? Hoje o Vitória é uma incógnita. Nós não sabemos que o time vai entrar em campo. É a vontade do Atlético Mineiro? Ou a letargia do Fortaleza? Porque eu estou falando dos últimos jogos mais recentes. Não quero nem citar o Flamengo. Porque se a gente enfrentasse o adversário no último jogo, como nós jogamos daquele jeito ali, um adversário melhor, ia tomar outra goleada, gente. Não tomou porque o Fortaleza está ruim. Ia tomar outra goleada. Fortaleza choveu e perder gol, pô. Pela primeira vez na minha vida eu tive a possibilidade de desligar o celular. Eu não aguentava mais, irmão. Eu estava em outro local e chegou um momento que eu falei, eu posso hoje, eu vou me dar esse luxo hoje. Com os 39 do segundo tempo eu falei, pum. E virei pra minha esposa e dei um abraço nela, pô. Porque eu estava mal. Eu estava mal. Então, não é esse o sentimento que eu quero para você que está do outro lado. E eu entendo da minha responsabilidade. E algo que eu vou suplicar, mas eu vou assim, desta feita, cobrar absurdamente. E dessa vez não vou me iludir com zorra de ninguém. Tenha uma convicção para o que vocês querem. Eu rogo ao Criador dos céus e da terra e suplico, né, ao elenco, comissão e direção, que o Vitória fique na Série A, para que no próximo ano a gente não passe esses maus bocados como tem sido. Para que no próximo ano a gente não seja empurrado com a barriga como pelo terceiro ano seguido estamos sendo. Empurrado com a barriga pelo torcedor do Vitória, que enche o estádio por obrigação de ajudar o time. Isso para mim é uma... Não vou chamar de afronta não, porque é um motivo de orgulho, de assim, pô, velho, que top, que massa isso, velho. Que massa, a galera vem, mas vocês não estão vindo felizes, pô. Ou eu tô falando alguma mentira aqui? Vocês não estão vindo pro Barradão com tesão de ver o Vitória jogar. Vocês estão vindo pelas cores, por estar no Barradão, por gostar de estar aqui, por rever pessoas e pela obrigação de ter que ajudar, porque se você não tiver, o time vai de mal a pior. Esse não é o objetivo do futebol. Esse não é o objetivo de um torcedor vir para o estádio. Não é esse o objetivo. A essência não pode ser perdida. E nós temos condições, sim.
não tem que me tire da cabeça que não temos. Temos, sim, condição de não sofrer tanto como estamos sofrendo. Muito citado é o Mirassol, que hoje ocupa uma posição privilegiada na tabela de classificação, e que por muitas rodadas, muitas pessoas falavam assim, que nada, daqui a pouco começa a perder. Fortaleza, o Mirassol pau em um. Que nada, daqui a pouco começa a perder, pau em outro. Você vai ver, empatou, fora de casa. Agora vai, ganhou. Nos últimos 10 jogos, o Mirassol só perdeu um pro Flamengo, de 2-1. Tomando 3-0, foi buscar o empate. E era para ter virado o jogo, porque foi garfado. E eu cito o Mirassol, e você pode falar, poxa, Anderson, mas no Mirassol não tem tanta pressão. Tá, esse é um ponto positivo para eles. A gente tem que falar a verdade. Mas eles têm esses torcedores que o Vitória tem hoje? Não. Eles têm a estrutura que o Vitória tem? Não. Eles têm o histórico que o Vitória tem? Também não. E eu não digo que é o fato de não ter pressão que traz ao Mirassol essa boa fase. Tem algo que se chama convicção, diretriz, saber onde quer chegar. E isso aí eles têm de sobra. O Mirassol hoje é um clube profissional, 100% profissional. 100% profissional. Onde pessoas técnicas ocupam cargos dentro do clube, que entendem do riscado, que viveram e vivenciaram, que estudaram para isso também. Você tem ali a experiência do Paulinho, como diretor executivo de futebol, e a inteligência e a ascensão potencial do Rafael, que é o treinador. Que incrivelmente, em 22 jogos, tem 39 pontos. Pessoal, o Mirassol tem mais pontos que a Sardinha. Com 10% da folha do Bahia, o Mirassol tem mais pontos que eles até esse momento. E jogam um futebol vistoso, pô. Vocês já assistiram o Mirassol jogar futebol? Não se trata só de não ter pressão, não, gente. Esse é um dos pontos positivos. Não se trata de jogadores que eram refúgio e por um acaso deram certo. Não é. Não é. Pessoal, esqueça isso. Em 2023 eu fui lá no Novo Horizonte, jogo Vitória Novo Horizontino, e bati um papo com o pessoal, com o vice-presidente e diretor do Novo Horizontino. Perdão. E eles me falavam sobre o projeto Mirassol. Me mostravam as coisas do Novo Horizonte e me diziam sobre o projeto Mirassol, que era 2 ou 3 vezes mais à frente que eles. Sendo que eles têm um projeto maravilhoso, o Novo Horizonte. E o cara me falou essa frase. O Mirassol, nós sabemos onde a gente quer chegar. Ele falava sobre o Novo Horizonte e Mirassol, que são cidades meio próximas ali, né? Por serem times do interior e um pouco mais distantes da capital, eles devem se unir um pouco em ideias, etc e tal. E ele me falava isso, e aquilo ficou na minha cabeça. E quando você vê Reinaldo... mas Reinaldo é refúgio do Grêmio e tal, brocando um bocado de gol, contribuindo em liderança. Aí você vai ver, tem Negueba que passou por aqui. Pô, mas por que tem Negueba? Né? Por que o Vitória contratou Rubem Rodrigues? Não sei, pô. Ninguém sabe. O cara nem joga. Aí você vai pro Mirassol, tem Negueba. Tem outros jogadores que aqui são refúgios, que não dariam certo aqui. Por quê? Porque aqui não tem um modelo de jogo implementado, não tem uma diretriz pré-definida que vai ser e vai dar certo, porque eles têm a convicção que vai dar certo. É isso que falta no Esporte Clube Vitória. Nós, por muitas vezes, somos empurrados com a barriga. E de maneira empírica achamos que tudo vai andar. Que as coisas vão dar certo uma hora ou outra. E pela fé, os jogos, o Vitória vai passar a ganhar e vai começar a dar tudo certo. Não é assim. Nós já estamos no 3º treinador no ano. Nós já estamos no segundo diretor no ano. E todo ano foi assim, gente.
Um clube que tem uma diretriz definida e uma convicção do que quer, ele tem um diretor, ele tem um treinador, ele tem os jogadores que eles sabem que virão e vão dar certo. E se esse não der certo, ele tem um no banco que pode vir a dar e tomar a posição. E se tudo der errado, tem uma terceira opção, que obviamente é a pior das hipóteses. Mas o futebol não é feito de maneira empírica mais. O futebol não é feito apenas pela fé. O futebol não é feito apenas com torcedores que apoiam e animam os jogadores em campo e fazem com que eles se entreguem 2, 3 vezes mais do que eles se entregariam sem a torcida. Não. Vamos parar com esse pensamento tupiniquim, com esse pensamento pequeno que nós estamos tendo durante algum tempo. Sinto, do fundo do meu coração, que hoje venceremos o Fluminense. Sinto, do fundo do meu coração, que os 3 pontos vão vir após esse jogo de hoje. E peço, né? Peço uma dádiva de que seja uma vitória de verdade. Que vitória é essa de verdade? Talvez não tão expressiva em resultado, não tão elástico o resultado, mas uma vitória onde o time se impõe, onde o Vitória vence e convence, onde o Vitória vence e não sofre tanto como tem sofrido nas últimas vitórias. Quando nós vencemos o Atlético Mineiro com as calças na mão, o Red Bull Bragantino com as calças na mão, e tem que ser assim pra gente a vida toda? Eu discordo, cara. Me desculpe. Não é esse o futebol que eu acredito. Não é esse o futebol que eu vejo como correto. Me perdoe. Ah, mas se não for sofrido não é o Vitória. Por quê? Por que em 2013 não era sofrido? Foi um acaso? Não tem como. Nós tínhamos Caio Júnior, cabeção, irmão. Barril. Que infelizmente nos deixou. Nós tínhamos Raimundo Queiroz, cobra criadíssima do futebol. Dava nó e pingo d'água. E eles dois se uniram e deram a diretriz ao time. E quando o Ney Franco chegou, já estava tudo prontinho. Ele só implementou algumas ideias dele, algumas coisas a mais, para dar continuidade ao que já vinha dando certo. Que, na minha opinião, até hoje eu discordo da demissão do Caio Júnior naquele jogo contra o Criciúma que a gente perdeu. Eu não acredito que era o correto. Eu acho que com o Caio Júnior a gente conseguiria ter o mesmo sucesso, ou talvez até maior, do que tivemos com o Ney Franco. É meu pensamento, só que deu certo com o Ney Franco, graças a Deus. Então, naquele momento eles acharam que foi a decisão correta, beleza, ok. Mas são pensamentos, né, que eu preciso trazer aqui. Então, assim, para concluir o meu desabafo, e aqui eu concluo meu desabafo, né, já falei sobre isso algumas vezes. Peço até perdão ao chat aí, que eu terminei levando aqui o meu pensamento e deixei o chat um pouco de lado. A gente vai falar bastante com vocês. Mas o que eu penso de Vitória, o que eu penso para você que está aqui, talvez vindo para o estádio, ou que não está vindo por algum desânimo, o que eu penso para nós que trabalhamos na imprensa e exclusivamente do Vitória, é um clube que sabe onde quer chegar. É a frase que eu usei desde a primeira rodada do Mirassol. É um clube que sabe onde quer chegar. Nós precisamos saber onde queremos chegar. Talvez, eu diria até que com certeza, né? O Mirassol não imaginava ter 39 pontos. O Mirassol não imaginava nessa condição de mais 2 vitórias e ficar na Série A na 24ª rodada, se ganhar mais 2 no caso. Eles não imaginavam, não tenho dúvida disso. Isso aí eu não vou ser demagogo. Mas eles foram premiados, porque a bola não entra por acaso. E enquanto os outros clubes se preocupam com Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, eles dão a surra em cada um. E só teve um cidadão, fora o Flamengo, que poderia ter ganho o Mirassol. E que, na verdade, seria o único time que ganharia o Mirassol dentro de casa, na casa deles, no caso. Vocês sabem quem é, né? O time que Lucas Braga perdeu o gol lá, ele e o goleiro. Chutou em bola em cima do goleiro. Porque se ele faz aquele gol ali, o Sport Clube Vitória ganharia o Mirassol lá na casa deles. Mas é passado. O que desejo para o Vitória, do fundo do meu coração, é que você que torce para o Vitória, seja fora de Salvador ou em Salvador, tenha prazer em assistir o seu time.
tem a satisfação de vir ao Barradão e mesmo com chuva ou com sol, saber de que valerá a pena. Independentemente do resultado, valerá a pena. Porque você vai ver um time que se doa em campo, um time que tem coesão, um clube que tem diretriz e traz como consequência um time que também tem sua diretriz. Um time que tem convicções. E não que fica mudando a todo momento para tentar se encontrar. É um Vitória que lhe traz alegrias. Esse é o Vitória que eu tenho no meu coração, na minha mente, de idealizar para você. E torço muito para que as pessoas que se predispõem aos cargos maiores do Vitória se despeçam de suas vaidades, lancem fora todo orgulho, compreendam os seus erros e os conserte. Para assim, todos nós, e eles também, todos nós termos dias melhores, mais felizes e menos sofridos, dentro do Barradão ou fora do Barradão, nas nossas vidas para com o Esporte Clube Vitória. Com o perdão do desabafo extenso, trago à tona a minha opinião com relação a isso, que não estava nem no planejamento, no roteiro, mas eu precisei desabafar um pouquinho, algo que estava meio que engasgado aqui com relação ao Vitória. Beleza?